Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Muitos cursos de hipnose, programação neurolinguística, coaching e abordagens semelhantes tendem a passar a imagem para quem o está a tirar de que se vocês querem fazer uma intervenção bem-sucedida e eficaz, então vocês devem adotar uma postura como algumas pessoas chamam, os brasileiros traduziram isto como vestindo a roupa do mago, uma tradução de algo que Richard Bandler, co-criador da PNL, uma vez disse algo semelhante. E ao vestir essa persona, que num determinado contexto terapêutico, embora prova em terapia, basta que vocês digam algo com intenção, acreditarem naquilo que estão a dizer e que remitam uma postura de autoridade, de conhecimento, mais do que conhecimento, até autoridade sobre a matéria. Ou seja, vocês são os especialistas. Vocês é que sabem da coisa. Pelo menos daquilo que as pessoas procuram. E que então, segundo esses cursos, segundo essas formações, vocês só precisam de fazer isso e tudo aquilo que seja intervenções que vocês façam, que a pessoa irá assimilar, irá responder, irá mudar com tudo aquilo que vocês digam. Dessa forma. E isso é um punhado de tretas. Todas as pessoas que são profissionais de saúde e que estão a desempenhar funções de terapia ou que à altura já fizeram terapia ou até mesmo já estiveram do outro lado, ou seja, na cadeira do terapeuta, sabem que o cliente, embora possa reconhecer algum sentido nas palavras que nós dizemos, não significa que as irá aceitar incondicionalmente e que irá fazer tudo aquilo que seja sugerido incondicionalmente. As pessoas têm opiniões, têm crenças, têm expectativas e que respondem perante essas expectativas e, obviamente, têm também tudo aquilo que são as complexidades inerentes aos temas e aos assuntos que nos chegam, podendo ter toda uma desregulação emocional, ter toda uma série de distorções cognitivas ou mecanismos de defesa. Portanto, elas simplesmente não vão chegar ali e aceitar tudo de uma forma passiva, pelo menos a maior parte das pessoas. Já passamos de uma era em que as relações terapêuticas eram tidas como o terapeuta aqui, o cliente ou paciente aqui em baixo, portanto, numa posição de relação desigual. Já passamos dessa fase. Hoje em dia as relações são muito mais são muito mais dinâmicas, são muito mais igualitárias e, portanto, não existe tanto esta postura de eu sou o todo conhecedor, detentor de todo o conhecimento de intervenção terapêutica e profissional ao qual você veio aqui à espera de obter as suas respostas e a resolução, e você a única coisa que precisa fazer é estar aí sentadinho, quietinho, passivo e simplesmente fazer aquilo que eu digo. Ou seguir aquilo que eu estou a dizer. Portanto, ainda por mais, hoje em dia as pessoas estão muito mais reativas e não têm problemas em expressar a sua opinião e a sua perspectiva
muitas das vezes de uma forma até bastante efusiva. Então, mas de onde é que vem esta postura? Quer da vulga hipnoterapia, quer do PNL, quer do coaching, de onde é que vem esta postura? Bom, naquilo que diz respeito à história da hipnose, depois do surgimento da psicanálise, portanto, quando Freud e Joseph Breuer formularam aquilo que foram os princípios, as primeiras teorias e a primeira utilização daquilo que é a psicanálise, Freud, que tinha sido um defensor e apologista da utilização da hipnose, passou a preferir outros métodos, descartando a hipnose e, ao mesmo tempo, vamos ser sinceros, dando-lhe uma imagem ao qual hipnose não era de todo merentora. E não só os esforços de Freud em deitar abaixo, entre aspas, hipnose, mas também mudanças que estavam a acontecer em termos da comunidade médica e científica com o surgimento de fármacos, clorofórmio, por exemplo, para questões de anestesia, já que hipnose também era uma técnica onde a gestão da dor e o controle da dor era muito utilizada. Penso, por exemplo, nos trabalhos de James Isdale, antes de Freud. Apesar disto tudo, hipnose cai num vazio, num obscuro, num poço quase sem fim. E a única forma que a hipnose teve para sobreviver foi sendo agarrada por artistas de circo, por performance, por pessoas do mundo do espetáculo que então decidiram utilizar a hipnose nas suas rotinas. Daí que nós vemos, e ainda vemos, hipnose de entretenimento, hipnose de palco, hipnose de rua, que é muito diferente daquilo que é a utilização de hipnose no contexto psicoterapêutico e que pouco traz de mais-valia para esse contexto. Apesar de que os performers de rua e de palco dizem que não, aprender hipnose de palco e aprender hipnose de rua vai fazer com que você seja um melhor terapeuta. Isso é simplesmente estúpido. Porque em nenhum momento as rotinas de rua, as rotinas de palco, as rotinas de espetáculo vão ensinar uma pessoa a fazer terapia. Ou sequer a ser melhor terapeuta. O que ensinam, sim, é a pessoa a ser um melhor artista. Um melhor performer. Ora, os terapeutas não são performers no sentido de estarem ali a desempenhar um papel ou uma persona que não são eles. Aliás, vários terapeutas, vários dos grandes terapeutas ao longo dos anos, nomeadamente Carl Rogers, sempre foram apologistas da genuinidade no contexto de terapia. Genuinidade na relação e genuinidade por parte do terapeuta. Portanto, nós aqui não estamos aqui a assumir uma persona, uma personagem. Não é? Nós não somos performers. Logo que a nossa performance, nesse caso, será a eficácia terapêutica e não as rotinas que são utilizadas em espetáculos, em entretenimento. Portanto, essa postura do performer, que é o grande e todo poderoso, que subjoga pessoas à sua vontade e hipnotiza-as e faz uma série de rotinas em que elas cumprem uma série de sugestões, algumas delas mirabolantes para quem vê
e fora do contexto de entretenimento, obviamente. Estou no contexto terapêutico, alguém espetar a cara contra um bolo ou fazer sons como se fosse um animal é um perfeito absurdo. Do ponto de vista de entretenimento, pode alargar pode alargar alguns risos, mas do ponto de vista terapêutico é uma completa parvoíce. Portanto, daquilo que diz respeito à terapia, a postura do terapeuta como sendo o bottom-up e não top-down, como sendo aquele que é o todo-poderoso detentor do conhecimento, o mago, que está ali a fazer magia e para as coisas acontecerem, o outro só tem que seguir tudo aquilo que o terapeuta diz, quase sem questionar, quase sem elaborar, quase sem sequer pensar se aquilo faz sentido ou não. Isso é uma completa estupidez. Agora, eu dou de barato que há dois aspectos que a hipnose de entretenimento, os espetáculos de palco e os de rua, há duas coisas que eles implementam que podem eventualmente ter alguma utilidade na parte clínica. A primeira tem a ver com tarefas de sugestionabilidade ou exercícios de sugestionabilidade. Exercícios de sustentabilidade ou tarefas de sustentabilidade são pequenos exercícios ou tarefas em que o hipnotizador, eu agora vou escolher a palavra hipnotizador, utiliza para perceber como é que as pessoas respondem a sugestões e, ao mesmo tempo, qual é que é o seu nível de sustentabilidade. Algumas dessas tarefas são muito populares, como os dedos magnéticos, como as mãos coladas, como a questão do leve e do pesado. São tarefas de sustentabilidade. Do meu ponto de vista, algumas delas podem ter alguma utilidade na clínica, não só para introduzir a pessoa o que é responder a sugestões, e ao mesmo tempo também lhes dá um feedback daquilo que são as respostas, ou daquilo que é a percepção, ou daquilo que é a experiência do cliente momento a momento. Essa é uma das partes positivas. A segunda parte positiva, que é muito utilizada em hipnose de entretenimento e hipnose de palco, e que não é tanto utilizado na clínica, que pode eventualmente ser útil em alguns casos, estou a falar em induções rápidas ou induções ao qual se permite a elicitação do estado de hipnose mais rápido do que, por exemplo, induções utilizando o vulgo do relaxamento progressivo. Algumas dessas induções rápidas, não diria tanto as de choque, mas as rápidas são muito utilizadas num contexto direto e num contexto quase de hipnose de entretenimento, algo que em clínica e que muitos terapeutas com formação em hipnose tendem a afastar-se, porque lá está muito associado a esse contexto, que do meu ponto de vista em determinadas situações pode até ser algo como sendo um recurso importante ou como sendo um recurso pertinente para elicitar estados ou para ajudar a elicitar estados. Às vezes aquilo que nós sabemos enquanto terapeutas com uma determinada formação ou mesmo dos modelos de investigação em hipnose podem não resultar necessariamente, ou então pode ser necessário vários ajustes, e nada como
reconhecer uma ou outra indução mais rápida. Posso, por exemplo, chamar em consideração um dos capítulos, se eu não me engano, o 5º capítulo do primeiro livro de técnicas de indução providenciadas por vários terapeutas experientes, chamados Master Therapists, um conjunto de livros organizados editados por Mark Jansen. No primeiro volume, no 5º capítulo, existe um profissional, se não me engano ele é médico-dentista, que fala exatamente sobre a possibilidade ou utilização de induções rápidas em contexto médico, portanto no contexto de medicina dentária, e que eventualmente pode fazer algum sentido. Portanto, do meu ponto de vista, induções mais rápidas e tarefas de sustentabilidade são os aspectos que nós, enquanto terapeutas, podemos retirar daquilo que é usualmente feito em entretenimento, em rua, em improviso, que eventualmente nós podemos adaptar à clínica. Agora, esta postura de nós sermos os grandes e os magos e os terapeutas e que eu estou aqui numa posição de dominância, sem mais do que você, até mesmo sobre você, do que você mesmo, não. Isso não. A investigação em psicoterapia já está farta de comprovar que esse tipo de postura simplesmente não resulta e não é eficaz. Portanto, sejam vocês mesmos. Se tiverem que adaptar, se tiverem que passar para uma outra abordagem terapêutica porque alguém não responde tão bem ou não tem tanta preferência por técnicas de hipnose, mesmo que inicialmente seja o seu objetivo, então façam aquilo que vocês estão mais do que habituados a fazer na vossa prática clínica. Ou seja, façam psicoterapia com a pessoa. Ok? Espero que estejam todos bem, todos de saúde, agora com este período de desconfinamento. Espero que tudo continue bem. Quanto a mim, despeço-me. Fiquem bem e até um próximo vídeo.